Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Questão Certa Concursos. Esta aula é direcionada ao concurso PCBA. Na aula de hoje, vamos resolver 5 questões comentadas sobre direito administrativo e a Lei Estadual número 6.677, de 1994. Vamos revisar as vantagens concedidas ao servidor além do vencimento, as modalidades de indenização e algumas regras relacionadas às diárias e à ajuda de custo. Antes de acompanhar a correção, tente responder cada questão sozinho. Vamos começar. Questão número 1. De acordo com a Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, qual das seguintes vantagens pode ser concedida ao servidor além do vencimento? Alternativa A, indenização. Alternativa B, participação nos lucros. Alternativa C, adicional de produtividade empresarial. Alternativa D, dividendo funcional. Qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra A. Vamos analisar cada uma delas. A alternativa A está correta. De acordo com o artigo 61, inciso 1, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, as indenizações estão entre as vantagens que podem ser concedidas ao servidor além do vencimento. A alternativa B está errada. A participação nos lucros não aparece nas vantagens estatutárias apresentadas pela lei. Essa expressão está relacionada à iniciativa privada e não integra o rol indicado para os servidores abrangidos pela norma. A alternativa C está errada. O chamado adicional de produtividade empresarial também não está previsto no rol de vantagens da Lei nº 667, de 26 de setembro de 1994. A expressão empresarial não corresponde às espécies de vantagens estabelecidas pelo Estatuto. A alternativa D está errada. Dividendo funcional não é uma vantagem prevista pela lei. O termo dividendo é normalmente utilizado em contextos relacionados à distribuição de resultados, não sendo uma espécie de vantagem estatutária concedida ao servidor. Na questão número 1, marque a letra A. Vamos fazer um resumo. O vencimento corresponde à retribuição pecuniária básica atribuída ao exercício do cargo público. Além desse vencimento, a Lei no 6.677, de 26 de setembro de 1994, admite a concessão de determinadas vantagens ao servidor. O artigo 61 apresenta entre essas vantagens as indenizações, os auxílios pecuniários, as gratificações e a vantagem pessoal por estabilidade econômica. Nessa questão, a alternativa correta apresentou uma dessas categorias expressamente previstas: a indenização. As demais alternativas utilizaram expressões que não pertencem ao rol estatutário. Portanto, sempre verifique se a parcela mencionada está efetivamente prevista entre as vantagens concedidas ao servidor. A ideia central desta questão é a seguinte: a indenização é uma vantagem que pode ser concedida ao servidor além do vencimento. Questão número 2. Assinale a alternativa que apresenta apenas modalidades de indenização previstas na Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994. Alternativa A, auxílios pecuniários, gratificações e transporte. Alternativa B, ajuda de custo, diárias e transporte. Alternativa C, vencimento, ajuda de custo e gratificações. Alternativa D, diárias, auxílios pecuniários e vantagem pessoal por estabilidade econômica. Qual é a resposta correta? A resposta correta B. Vamos analisar cada uma delas. A alternativa A está errada, porque os auxílios pecuniários e as gratificações são outras espécies de vantagens e não modalidades de indenização. A alternativa B está correta, porque o artigo 63 da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, apresenta como indenizações a ajuda de custo, as diárias e o transporte. A alternativa C está errada, porque o vencimento corresponde à retribuição pecuniária pelo exercício do cargo, enquanto as gratificações não integram o rol das indenizações. A alternativa D está errada, porque os auxílios pecuniários e a vantagem pessoal por estabilidade econômica não são modalidades de indenização. Na questão número 2, marque a letra B. Vamos fazer um resumo. As modalidades de indenização previstas no artigo 63 são ajuda de custo, diárias e transporte. A ajuda de custo está relacionada às despesas decorrentes da mudança do servidor para uma nova sede, nas situações previstas em lei. As diárias destinam-se a compensar despesas decorrentes do afastamento temporário da sede a serviço.
A indenização de transporte está ligada às despesas realizadas pelo servidor quando utiliza meio próprio de locomoção para executar serviços externos, conforme as condições legais. Portanto, ao identificar uma questão sobre as modalidades de indenização, lembre-se do conjunto formado por ajuda de custo, diárias e transporte. Questão número 3. Um servidor recebeu diárias, mas por qualquer motivo não chegou a se afastar da sede. Segundo a Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, ele deverá: alternativa A, restituir apenas metade das diárias recebidas. Alternativa B, restituir as diárias de forma parcelada. Alternativa C, restituir integralmente e de uma só vez as diárias no prazo de 5 dias. Alternativa D, restituir apenas as despesas correspondentes à hospedagem. Qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra C. Vamos analisar cada uma delas. A alternativa A está errada, porque a restituição não se limita à metade do valor recebido. Como o afastamento da sede não ocorreu, todas as diárias devem ser devolvidas. A alternativa B está errada, porque a Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, determina que a restituição seja feita de uma só vez. Não há previsão de devolução parcelada nessa situação. A alternativa C está correta, porque o servidor que recebe diárias e não se afasta da sede deve restituí-las integralmente de uma só vez, no prazo de 5 dias. A alternativa reúne corretamente os 3 elementos previstos no artigo 71. A alternativa D está errada, porque a devolução não se restringe às despesas de hospedagem. O servidor deve restituir o valor integral das diárias recebidas. Na questão número 3, marque a letra C. Vamos fazer um resumo. Quando o servidor recebe diárias, mas não chega a se afastar da sede, desaparece a situação que justificava o pagamento. Por isso, o artigo 71 determina a restituição integral das diárias. Essa devolução deve ocorrer de uma só vez e no prazo de 5 dias. Portanto, os 3 pontos que formam a regra são: restituição integral, pagamento único e prazo de 5 dias. Questão número 4. Quanto ao limite anual de diárias atribuídas ao servidor, assinale a alternativa correta, conforme a Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994. Alternativa A. O total de diárias pode ultrapassar 180 dias por decisão do próprio servidor. Alternativa B. O total de diárias não possui limite quando o deslocamento atende ao interesse do serviço. Alternativa C. O total de diárias pode alcançar 180 dias apenas mediante autorização especial. Alternativa D. O total de diárias não pode exceder 180 dias por ano, salvo em casos especiais expressamente autorizados pela autoridade indicada na lei. Qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra D. Vamos analisar cada uma delas. A alternativa A está errada, porque o próprio servidor não possui competência para autorizar a superação do limite anual de diárias. A alternativa B está errada, porque a existência de interesse do serviço não elimina o limite estabelecido pela lei. A alternativa C está errada, porque a autorização especial não é necessária para alcançar o limite de 180 dias. Essa autorização é exigida para ultrapassar esse limite em casos especiais. A alternativa D está correta, porque o artigo 70 estabelece que o total de diárias atribuídas ao servidor não pode exceder 180 dias por ano. A superação desse limite somente é admitida em casos especiais, mediante autorização expressa do chefe do poder ou do dirigente superior da entidade. Imagine que um servidor já tenha recebido diárias correspondentes a 180 dias durante o ano. Até esse limite, não é necessária autorização especial. Para que ele receba diárias além dos 180 dias, deverá existir um caso especial e autorização expressa da autoridade prevista na lei. Na questão número 4, marque a letra D. Vamos fazer um resumo. A regra é que o total de diárias atribuídas ao servidor não pode exceder 180 dias por ano. A lei permite a superação desse limite apenas em casos especiais e com autorização expressa da autoridade competente. Portanto, alcançar 180 dias está dentro do limite normal. A autorização especial é necessária somente para ultrapassá-lo. Questão número 5.
Analise as afirmativas sobre ajuda de custo previstas na Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994. Item 1. Não será concedida ajuda de custo ao servidor removido a pedido. Item 2. O servidor deverá restituir a ajuda de custo se, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo previsto em lei. Item 3. A exoneração de ofício afasta a obrigação de restituir a ajuda de custo. Item 4. O retorno por motivo de doença comprovada afasta a obrigação de restituição. Assinale a sequência correta. Alternativa A. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Alternativa B. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Alternativa C. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Alternativa D. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra B. Vamos analisar cada uma delas. O item 1 é verdadeiro. A ajuda de custo não será concedida ao servidor que for removido a pedido, porque a mudança de sede decorre de sua própria solicitação. O item 2 é verdadeiro. O servidor deverá restituir a ajuda de custo quando, sem justificativa, não se apresentar na nova sede dentro do prazo previsto em lei. O item 3 é verdadeiro. Quando ocorre exoneração de ofício, o servidor fica dispensado da restituição da ajuda de custo. O item 4 também é verdadeiro. O retorno motivado por doença comprovada igualmente afasta a obrigação de devolver a ajuda de custo. Assim, os 4 itens são verdadeiros. A sequência correta é verdadeiro, 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 apresentada na alternativa B. Imagine que um servidor receba ajuda de custo para assumir suas funções em uma nova sede. Se ele simplesmente não se apresentar, sem justificativa, deverá restituir o valor. Por outro lado, se o retorno ocorrer por doença devidamente comprovada, a restituição não será exigida. Na questão número 5, marque a letra B. Vamos fazer um resumo. As regras sobre ajuda de custo podem ser organizadas em 3 situações. A primeira é a não concessão. Quando a remoção ocorre a pedido do servidor, não será concedida ajuda de custo. A segunda é a restituição. Se o servidor, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo previsto, deverá devolver a ajuda de custo recebida. A terceira é a dispensa da restituição. A exoneração de ofício e o retorno por motivo de doença comprovada afastam a obrigação de devolver o valor. Com isso, concluímos as 5 questões comentadas desta aula. Nesta aula, revisamos as vantagens que podem ser concedidas além do vencimento e as modalidades de indenização previstas na Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994. Também estudamos a restituição das diárias quando não ocorre o afastamento da sede, o limite anual de 180 dias e as regras relativas à ajuda de custo. Ao revisar, diferencie ajuda de custo, diárias e transporte das demais espécies de vantagens. Lembre-se também das condições que determinam a devolução de valores e das situações em que a restituição é dispensada.